Boa noite, Renato, eu falando no canal Vasco 68. Gente, queria explicar para vocês, em primeiro lugar, né, feliz ano novo a todos, muita saúde e paz, né, com sempre Deus, Jesus Cristo no coração de vocês, né. Mais de 2 anos no canal, nunca pedi nada, mas agora sempre estava pedindo nos últimos dias o Pix para contribuir ao canal, né. Aí um brincalhão falou, para que o Pix? Falei, para mim, para você que não é. Então o Pix é meu CPF, está aí na descrição do canal, se vocês quiserem mais detalhes depois, entram no privado. E o canal aqui é um canal de Vasco, obviamente, mas de entretenimento, tentando trocar informações e tal com vocês, entendeu? Aqui não fala de jornalismo específico, aqui fala de Vasco da Gama. Vasco esse que estreia na sexta-feira, sexta e amanhã, que estreia sábado, com transmissão do canal da Cazé TV, pela Copinha, às 3 horas da tarde, Vasco e 15 de Piracicaba. O Vasco está jogando praticamente com um time muito novinho, sub-17 e tal, alguns sub-18, 19, 20, muito poucos, porque o sub-20 está sendo preparado para a estreia do Campeonato Carioca, que vai ser no dia 11, no outro sábado, sem ser esse outro, confirmado pela FERJ, às 4h30 da tarde, em São Januário, comando de Nova Iguaçu. Os ingressos ainda, os preços ainda não foram definidos. E no próximo sábado, esse sim, agora, depois de amanhã, além do jogo da Copinha, o Vasco vai fazer um jogo treino e com volta redonda. Primeiramente tinha sido marcado para São Januário, mas foi transferido para o CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. E as especulações de sempre, engraçado, né? Amanhã, oficialmente, Fábio Caruí, nosso treinador, se apresenta. E hoje, oficialmente, o Vasco anunciou a venda do Léo Pelé para o Atlético Paranaense. O Vasco, mais ou menos, já fez uma dispensa de 10 jogadores. Destaque para mim o goleiro Cadu, né, que agarrou com meu filho no futebol de salão há muitos anos, tinha 10 anos de Vasco, vascaíno, raiz mesmo. E o goleiro, né, não vai mais ficar no Vasco, não vai ser aproveitado. E se vocês quiserem conferir, tanto na Net Vasco quanto na Super Vasco, tem uma declaração muito bacana dele. E o Vasco, agora as especulações do dia, né? É que o Vasco está em negociações que estava desde o ano passado, desde julho, do meio do ano passado, com o Maurício Lemos, do Atlético Mineiro. Além dele, tem endereço no zagueiro também Pedro Henrique, do Bragantino, e no Balbuena. Balbuena, paraguaio, e o Maurício Lemos, uruguaio. Além deles, o Pedro Henrique. Porque o Vasco sabe da necessidade de adquirir reforços para a zaga, e contando com os dois Lucas seriam mais, tanto Freitas quanto Oliveira, para a composição de elenco. Ontem teve a notícia que parece que a MLS está interessado no Verratti. Se for o caso que ele seja feliz, ninguém vai morrer por causa disso. Mas até agora só foi sondagens. Como as sondagens que todos os dias são feitas, né, do Vasco em cima de vários jogadores. O certo mesmo, até agora, é o goleiro que está vindo do Girona, acho que é Rafael Musato, sei lá, até esqueci o nome, os 2 Lucas e o Tietê do Botafogo, que até agora é a contratação de impacto que a gente tem. E uma coisa que vale salientar, também hoje foi noticiado que o grego Evangelos Marinakis, ele está realmente, sim, não é boato, ele está negociando com o Vasco, sim. Dizem que há outros, como já disseram, de um grupo árabe, de um americano, de um italiano, e tinha um russo que desistiu. Na verdade, tudo indica que será, provavelmente, né, sei lá, o mais próximo é o Evangelos Marinakis, o grego. Mas o que acontece? E a ideia do Pedrinho é definir tudo esse mês de janeiro ainda para que a gente consiga fazer um ano em paz. E o Vasco está tratando isso também com muito cuidado para não incorrer no mesmo erro que os boçais da direção passada fizeram em relação a 777, né? Inclusive o seu Jorge Salgado, né, em vez de sumir do mapa, melhor, sumir do Vasco, ele ainda está processando o Euriquinho por uma entrevista que deu em abril. É muita sacanagem, é muita falta de vergonha mesmo, porra, vou te falar. Então, gente, os pilares esse ano para o Vasco, felizmente, é o caso da SAF, da venda da SAF do Vasco,
é o caso da reforma e ampliação do São Januário. E o que acontece? Com isso, e a reforma do CT. Com isso, eu tenho medo de o time ser largado de mão. Acontecer, mal comparando o que aconteceu em 1960, na década de 60, com São Paulo, quando o seu estádio, Cícero Pompeu de Toledo, do Morumbi, foi inaugurado, acho que em 1960, e aí, em prol disso, o time não conseguia chegar nem perto dos grandes vencedores da década de 60 no estado de São Paulo e até no Brasil, como eram Palmeiras e Santos. Espero que isso, sinceramente, que isso não venha acontecer com o nosso clube. São épocas diferentes? São. Então, por favor, não esqueçam disso. Como, por exemplo, né, o Lofredo, vascaíno, declarado, ele até deu uma entrevista falando de uma coisa que é típica à realidade. Mas, às vezes, o futebol nos surpreende. Que ele diz que o Vasco hoje nem é a quarta força do Carioca. Então, para o Carioca, ele não vai ganhar. Só se o Papai do Céu quiser. Porque os outros três, Botafogo, Flamengo e Fluminense, são times melhores. Copa do Brasil, aonde o time chegar, aonde for bater, ótimo, é mais dinheiro que entra, como a semifinal desse ano. O brasileiro, fazer um brasileiro mais tranquilo até do que fez no ano que passou. E ele até falou da possibilidade de ganhar a Sul-Americana. Sim, não é impossível. A Sul-Americana é o campeonato que é mais fácil até do que o brasileiro. Aliás, a Libertadores hoje é mais fácil até do que o brasileiro. Porque a Sul-Americana são times que se posicionaram em posições medianas para baixo dos campeonatos sul-americanos. Então, obviamente, é mais fácil do que uma Libertadores. Então, é a opinião que o Alfredo deu, que é uma visão que ele acha que o Pedrinho tem essa mesma visão. Mas é aquilo que nós falamos. O futebol tem tudo a nos oferecer e a nos surpreender. O que importa, gente, é que a gente entre esse ano com bons fluidos, acreditando sempre, e que a diretoria do Vasco nos dê ótimas expectativas. Um abraço a todos, que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus e todos os santos anjos abençoe-nos e vossas famílias.